Oi, pessoal. Eu tô gravando esse vídeo. Agora são 3 da manhã. Amanhã é feriado, então também decidi me atualizar, né, com notícias no mundo, notícias em todo lugar. Relaxar também, tentar, né, relaxar. Mas eu quero contar uma história para vocês que eu acho que eu nunca contei antes. Não é uma história muito feliz, mas talvez pode ajudar você, de repente, a ajudar alguém que você conheça, né? Com tanta coisa acontecendo aí na guerra, é, entre Israel e o Hamas, eu não vou entrar em detalhes políticos aqui porque isso é cansativo. A gente ficou sabendo aí é, de como o grupo Hamas matou aí, decapitou bebês, matou crianças e idosos. E a gente começa a se questionar, né? Até onde o ser humano é capaz de ir por terreno, por terra, por fanatismo religioso, sei lá, qualquer uma dessas coisas. E isso me deixou muito revoltada, a ponto de eu chorar muito, já chorei muito. Acho que dá para perceber pela vermelhidão dos meus olhos, não é porque tá tarde, mas é porque eu chorei mesmo. E hoje em dia tá tão difícil de separar política, idealismo, das coisas, principalmente como isso, né? E vendo tanta gente lutar pela vida, preservando, igual qualquer, qualquer pessoa que está à beira da morte, lutando contra uma doença, a gente sabe qual é o valor que a vida tem. Então, você que está aí tomando quimioterapia, você sabe do que eu estou falando, né? Quando a gente sente aí que a qualquer hora a gente pode partir, ou que você está lutando para não partir, né? E o medo chega um monte de coisa, mas a gente se agarra à esperança, né? Graças à fé, seja qual for sua religião, ou se você não tem religião, você acredita. Então, a história que eu vou contar é sobre a minha primeira gravidez e única. Quando eu tinha por volta de 30 anos, eu acredito, eu engravidei. E tive uma gravidez muito tranquila, acompanhei, fiz todo o pré-natal. Tava indo tudo muito bem, apesar de eu estar, na época, pré-diabética, pré-hipertensa. Enfim, grávida, gravidez, acontece isso muito. Mas eu estava feliz, embora não foi uma gravidez planejada. Eu estava muito feliz, não vi a hora de ver o rosto, né, do meu bebê, até que descobri que era uma menininha, né? E aí minha ansiedade cresceu ainda mais. Eu tive o apoio da minha família, da família do pai também. Estávamos todos felizes, contentes, né? Fizemos aí um chá de berço, foi na casa do pai, né? E tava indo tudo muito bem, bercinho montado, roupinhas esperando para ser usadas, né? E o dia chegou, eu lembro que eu estava no cinema, barrigão, e eu fui assistir Senhor dos Anéis, eu acho que o segundo filme do Senhor dos Anéis. Estava eu, o pai da criança,
minha mãe, meu irmão e a namorada dele, eu acho. E no me- bem no começo do filme eu comecei a sentir as contrações, né? E a bolsa estourou lá dentro do cinema. Então tivemos que sair, ligamos para o meu médico, marcamos no hospital, de repente ele trocou de uma hora para outro hospital. E assim seguimos para esse hospital particular que ele havia indicado. É, Chegando lá, eles não deixaram o pai da criança entrar comigo, né? Quando eu digo pai da criança é porque nós tínhamos um relacionamento ah, a longo prazo já, há muitos anos. Hoje já não mais, mas estávamos juntos, sim, praticamente morando juntos há algum tempo. Enfim, não deixaram ele entrar. Eu já estava eu tinha tomado um soro para acelerar, né, a dilatação, já estava com dilatação 100%. E o parto era para ser normal. Fiquei quase 3 horas empurrando, empurrando, empurrando. Fizeram manobras e tudo mais. E ela não saía. Ela descia um pouco, a cabeça, dava para se ver, mas ela não saía. No meio daquela bagunça toda, não sei, não conseguia ver o que acontecia, né? De repente, meu médico decide chamar um anestesista em emergência e me avisa que, infelizmente, teria que estar fazendo o processo de cirurgia, né? De emergência, a cesariana, e que eu ficasse calma. Nesse momento, eu já estava muito cansada, muito exausta, não estava entendendo, estava preocupadíssima. E assim foi feito, né? O anestesista chegou, questionou por que ele foi chamado, não estava entendendo nada, ninguém havia avisado que talvez precisariam dele. Ele não fazia parte da equipe desse médico, inclusive. E ele ficou muito preocupado comigo quando ele me viu. Até então eu não tinha visto nada, nem o chão, onde a gente estava. E aí, assim que a cirurgia terminou, né? Eles retiraram, né, minha filha. E ela não chorava. Daí foram limpando a boca dela, foram fazendo todos os procedimentos. Ela estava com o lábio muito roxo. E essas duas partes da cabeça com marcas muito vermelhas, marcas bem retas, lineares. E como o bebê não tem muito cabelo, dava para ver que vinha daqui e subia até certa parte lá no fundo da cabeça. Eu achei aquilo estranho, mas ela chorou e levaram para o quarto. Quando foram me levar para o quarto, eu olhei o chão do centro de cirurgia. Estava cheio de toalhas ensanguentadas do meu sangue. Estava muito dolorida, muito mesmo. A barriga, né, e tudo mais lá embaixo, tudo dolorido. Os olhos dos meus irmãos que estavam lá, minha mãe, minha sogra, todo mundo que me viu, disse que meus olhos estavam com as veias todas estouradas. Resultado da força que eu fiz, né? E eu não sou uma mulher de pouca força. Eu tenho muita força. Fui criada com dois irmãos, então tinha muita força. Tenho ainda. Enfim, os dias passaram, o inchaço da cabeça dela aumentou, dos dois lados, o vermelhidão. Ela não conseguia amamentar. Ela não tinha força para amamentar, não sabia o motivo. Teve uma parada cardiorrespiratória sem explicação. Não me deram nenhuma explicação no momento, né? E eu fiquei ali sem saber. Pedi, questionei, perguntei, mas a única coisa que me disseram é:
Ah, ela tá bem agora, tá na incubadora, você vai levar a receber alta, mas ela tem que ficar. Assim a pediatra dizia. E eu não quero sair daqui sem minha filha. Se eu vou receber alta, eu quero que minha filha receba alta comigo. O que está acontecendo? E nisso minha cunhada, né, a Luzia, ela já achava aquilo muito estranho, ela já desconfiava de algo esquisito, né? Assim como meu pai, algumas outras pessoas e eu. Então, no final das contas, no fim da tarde, resolveram dar alta para ela também. E eu fui para casa normalmente, muito feliz, achando que era normal, né, aquelas marcas. Até então, o médico que fez meu parto e também todo o acompanhamento do pré-natal, disse que estava tudo bem, né? Chegando em casa, no mesmo dia, de madrugada, ela passou a tarde e a noite, né? No outro dia de madrugada, ela faleceu. E foi um choque. Não gosto de lembrar da cena. Ela estava dormindo, assim a gente pensava, né? E quando meu irmão foi dar um beijo nela, ele estava saindo para trabalhar, ele percebeu que ela não estava se mexendo. Conclusão: o resultado do IML saiu que ela tinha morrido por traumatismo craniano causado por um objeto contundente. O que seria a palavra contundente? Certeza que um objeto causou traumatismo craniano na minha filha. E assim, há relatos do anestesista, ele sabia que a minha filha estava com um cordão umbilical enrolado no pescoço. Esse era o motivo pelo qual ela não ia nascer de parto normal. E depois foi averiguado que o médico usou fórceps nela, que são duas pás, não vou dizer pá, mas como se fosse duas tesouras, mas elas não são tesouras. Nas pontas dela tem é, um formato de L que, tipo, você coloca na cabeça do bebê dos dois lados, segurando, né? Então, são como se fossem duas mãos segurando, mas em formato de metal, né? Só que é um L cada parte, né? Desse metal. Como se fosse duas garras em formato de L arredondado para que não fira, né, bebê? E esse fórceps ele é colocado ali para movimentar a cabeça da criança e facilitar, né, para que ela nasça, para que ela possa nascer, né? Só que o médico colocou muita força no desespero de tentar tirar ela, e isso causou traumatismo na minha filha, que foi encoberto pela pediatra, por ele e por toda a equipe que sabia, com exceção do anestesista, que deu um depoimento do que ele presenciou, porque até então ele não sabia que o fórceps tinha sido usado. Ele desconfiava porque a ferramenta estava lá, coberta de sangue, então ele desconfiava né, essa ferramenta tinha sido usada assim. O que foi confirmada pelo IML, né, pelo médico do IML. Aonde eu quero chegar com essa história toda, né? Eu chorei porque me lembrei da minha filha no momento que fui ver essas notícias da guerra em Israel, onde mataram e decapitaram 40 crianças, 40 bebês, depois atiraram em crianças, né? E o que que isso tem a ver? Tem a ver que quando a gente perde um filho, só quem perdeu um filho entende como que é, como isso dói, e é para sempre.
Eu pensei que eu nunca mais sofreria se depois com o tempo, mas ainda sofro ainda hoje. Ainda mais agora que eu sei que eu não posso mais ter filhos, né, por conta da quimioterapia. E o que eu quero falar para vocês é, a gente tem que valorizar a vida humana, valorizar. E se você conhece alguém que está gestante, né, tratar com carinho, cuidado e repassar essa história que aconteceu comigo. O uso do forceps hoje deve ser visto de uma maneira muito diferente. Existem alternativas e por essa e outras razões eu não recomendo e não acho que vocês devam deixar que o médico use o forceps no, em uma situação em que em parto normal a criança não nasce. Ela pode estar com cordão umbilical, como foi o caso da minha filha, no pescoço, ou e não, só, enfim, só basta um pouco de força para quebrar a cabeça do bebê ou decapitar, tá? Então eu quero chegar nisso aí, gente. O uso do forceps no parto normal. Hoje em dia não há necessidade de você passar por um parto normal mais. É mais sadio, a recuperação é melhor, sim. Há as vantagens, sim. Mas há desvantagens com relação a complicações no parto normal. Se eu soubesse que isso tudo poderia acontecer, eu teria optado pela cesariana, porque eu teria certeza que a minha filha estaria viva hoje se eu não tivesse escolhido o parto normal. Bom, desculpa pela história triste, mas tem um fundamento aí, tem uma história, ah, de verdade, uma trágica história que serve de alerta, tá bem? E você que tá triste com essa guerra de Israel, como eu também fiquei, saber, né? Indiferente de razões políticas, etc., porque a gente não consegue separar muito bem, né, visões políticas, embora não concorde com o terrorismo de forma alguma. Fica aí para vocês entenderem o que que é a dor de perder um filho, tá? Olha bem nos meus olhos aqui. Agora imagina essas mães que tiveram os filhos, os bebezinhos decapitados na frente delas. Bom, gente, fiquem com Deus e que nada esteja acima da humanidade, do que é ser humano, que nada esteja acima da sua consciência.